Dá para dizer, assim, o Flamengo é um time de muitos nomes, né? De vários protagonistas e eles vão se alternando e até vencendo jogos quando o coletivo não funciona adequadamente. Mas dá para dizer que, da era Sampaoli, o principal nome, talvez, e olha que não foi o principal nome do jogo de hoje, é o Gerson. E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos ver aqui a repercussão da vitória do Flamengo, né, sobre o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. O Flamengo ganhou 2-1 com o gol de Pedro e o gol de Bruno Henrique. É novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos SPN Brasil, link vai na descrição do vídeo. O segundo tempo foi um segundo tempo bom, o primeiro tempo nem tanto. O primeiro tempo eu quero elogiar o Atlético, porque marcou com maestria ali com a sua linha de 5, depois uma linha de 3 que acaba virando uma linha de 4, deixando só o Vitor Roque mais adiantado, às vezes o Canóbio para puxar o contra-ataque. Time muito bem estruturado para o jogo, um time duro de ser vencido, um time que compete em qualquer torneio no nível muito elogiável. Achei que teve um grande jogo e uma vitória justa. Paulo Calçade, dá para dizer que o Furacão se encolheu muito e muito rapidamente por ter feito o gol logo no início. É lógico, tem os méritos do Flamengo. E o Flamengo no Maracanã costuma empurrar seus adversários cada vez mais para trás. Mas foi até uma opção ou uma escolha, foi o que o jogo nos mostrou, do Furacão, né, se encolher sem conseguir contra-atacar, basicamente dizendo, depois de ter aberto 1-0. Olá, Andrade. Olá, companheiros. Olá para você que nos acompanha. É que o primeiro tempo reforçou todas as convicções do Atlético, né? Você leva o Atlético para o vestiário falando, tá tudo certo. Primeiro, os 3 zagueiros. Tinha Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Pedro Henrique. Então, 3 zagueiros. Os laterais, fechavam os laterais, o que acontecia? O Flamengo descia com Wesley e batia. O lado esquerdo é muito forte, então o Eric, lado esquerdo. O Pedro Henrique estava ali. Você olhava, aparecia o Canóbio. Parecia mais Mas todo mundo. O Canóbio está na meia-lua. Doidão, então, Vitor Bueno, cara, voltando, negócio que o São Paulo não conseguiu ver isso no São Paulo, o Vitor Bueno voltando lá. Então, era um Atlético... Esquivel, que fez um bom jogo na estreia, né? Também, super preparado para barrar aquilo onde o Flamengo é melhor, né? Porque o Flamengo joga com um campo bem largo, então Ayrton Lucas, com Gerson, com Arrascaeta, era um setor muito mapeado pelo Atlético. O primeiro tempo reforçou isso, porque é um Atlético compacto, como estrutura de jogo, ele é um time afinado. Você não vai ver ele assim, desgarrado, cheio de espaço. O Flamengo, nossa, no primeiro tempo tinha alguns retornos assim, incríveis, cheios de espaço. Porque o Atlético acreditou que poderia fazer o gol assim e fez. Numa bola que, talvez, se o Flamengo colocar, pode até colocar a culpa no gramado, se quiser. Porque o que faz a bola? A bola vem, quica, o Pulga, a bola quando quica no Maracanã, você não sabe para que lado ela vai. Você não pode falar assim, a bola quicou no Maracanã, a gente vai ver, ó, a bola, é esse lance? Vamos lá. Pipoca, daqui a pouco aparece, olha lá, quica, ela ficou, cai nas costas dele, quer dizer, você também pegar o Pulgar e crucificar, porque a bola quica e vai para trás dele. E o Atlético está pegando a defesa do Flamengo correndo para trás, que é o grande drama da defesa do Flamengo. Quando o Flamengo tem que fazer a transição defensiva nessa velocidade, porque está sem a bola, aí é uma coisa que é problemática. E está lá, todo mundo correndo para trás e gol do Atlético. O Atlético vai para o vestiário nesse cenário e fala, tá tudo certo. Só que aí o Flamengo, né, você consegue tirar hoje um Bruno Henrique do banco de reservas e ele marca o segundo gol. Porém, esse gol aí, o Madison comete erros. Essa zona onde está o gol, né? A gente chama de funil. Você não pode, qualquer jogador sabe, você não pode, você dá as costas para o jogo e aí você não mapeou quem está atrás de você. Ele gira sem saber o que vai acontecer, né? Só que atrás de você pode estar todo o Flamengo. E estava. Ele resolve girar, a hora que ele gira tem um adversário. Óbvio que tem um adversário. Quer dizer, o Madison faz uma bobagem, 2, né? Primeiro que ele fica de frente pro gol dele e não sabe o que tem atrás. Ao invés de dar um bico na bola, dá um bico pela linha de fundo, pela linha lateral. Ele tinha movimento no corpo para dar um bico. Ele resolve dominar a bola para fazer o giro e aí vem um empate. E jogo de futebol é isso, só que ninguém vai mapear. Quando é que o cara vai errar um lance técnico que ele deveria dar um bico na bola? Você está se defendendo o jogo todo. Aí você vai querer driblar. Você não sai jogando. Agora, o Flamengo, Flamengo usou seu arsenal. Flamengo, acredito, está começando a entender as nuances do Sampaoli, mas ainda falta alguma coisa. Mas o Flamengo fez um jogo que
mereceu, pelo volume, ganhar o jogo, Paulo. Aí é um gigante, digo, em termos de volume, por outro que abraçou 1-0 e deu errado. E as alterações do Sampaoli mostraram no decorrer do jogo que o Flamengo tinha a intenção de vencer o jogo, né, Léo? O Flamengo quis vencer o jogo o tempo todo. Foi bom. Boa noite, companheiros, fã de esportes. Acho que eu definiria como uma virada de imposição, né? Imposição do time que é melhor tecnicamente, que tem um melhor elenco. Os companheiros falando, né, do reforço, entre aspas, que é o Bruno Henrique. Pô, estão chegando Alan e Luiz Araújo para esse elenco que já é destacadamente o melhor do Brasil, da América do Sul. E ele continua melhorando, né? Então, acho que essa que é a vez na vida do Sampaoli em que ele não vai precisar ficar batendo na porta da diretoria todo dia pedindo 5, 6 reforços, né? Mas já tem até batidas talvez isso já tenha acontecido, mas só 2. esses caras continuam chegando, então o Flamengo continua se qualificando cada vez mais. E hoje, de fato, ele foi muito bem. Porque você poderia até pensar que, pô, se está fechadinho, será que é o Bruno Henrique o cara para entrar? Porque não vai ter tanto campo para ele jogar, não vai ter espaço para velocidade. Mas ele é forte no jogo aéreo. Ele é forte na bola parada. Quantos gols como esse ele já fez? A bola cruzada entrando na segunda trave para ele empurrar de cabeça para o gol. Ele é muito bom nesse tipo de jogada, ele é um touro físico, que precisa do físico. Sim. E ele está mostrando que o físico voltou. Semifinal Libertadores, Barcelona. Então, e estamos falando de um cara que assim, pô, cara, um ano parado, ele não está começando, sabe? Não é uma volta simples. Então, acho que não é exagero chamá-lo de reforço para a sequência da temporada e é um cara que o torcedor admira muito também. Tem coisas que você precisa melhorar? Sempre tem, né? Os times, historicamente, os times do Sampaoli, enfrentando esses adversários com linha de 5, eles tendem a sofrer um pouquinho, né? Tendem a ter um pouco mais de dificuldade para gerar o espaço. Por quê? Porque aí, para a tabela, fica menos espaço, quando você consegue um drible, a cobertura está mais perto. O Atlético não fez nada de errado no primeiro tempo, né? E até a falha individual do Maddison estava ok no jogo. Mas nesse jogo você precisa se mostrar ativo na frente também. Você tem um jogador como o Vitor Roque, a bola tem que chegar até ele 1, 2 vezes, pelo menos. Incomodar mais no contra-ataque, né? E acho que esse que foi o ponto. Sim. Sampaoli. Tá. Sampaoli falando e já a gente volta debatendo mais e com o conteúdo do técnico argentino do Mengão. Penso que eu acho que a vitória foi boa. O time tuvo muito controle, tuvo una jugada, una desgracia en el primer tiempo que costó un gol, mas o time buscó 90 minutos ganar el juego y bueno, la entrada de Bruno ayudó también para que o time virase o placar. Individualmente de 2 jogadores, queria te perguntar, assim, eu sei que você tem a análise técnica óbvia, mas uma impressão que eu tenho tido em relação ao Arrascaeta, que ele tem melhorado muito fisicamente. Hoje ele, mais uma vez, fez uma grande partida, tem suportado melhor. A jogada do gol do Pedro, do pênalti, ele suporta, ele toma pancada em cima e embaixo, conseguiu ir até o fim muito bem. Queria saber contigo se ele melhorou também fisicamente. E também falar do Luiz Araújo, que estreou hoje, né? Teve um pouco tempo em campo, mas conseguiu fazer aquele belo lançamento para o Bruno Henrique. Te pergunto o que você espera desse jogador, né? Já que você queria contar com ele há muito tempo. Obrigado. Con respecto a Arrascaeta, creo que ha tenido una gran evolución, básicamente futbolística. Hoy es un jugador que marca mucha diferencia con balón y sin balón. Yo acredito que el correr del tiempo, cuando interprete la forma de jugar completamente, va a ser decisivo para Otimi, totalmente, porque es un jugador decisivo, que seguramente Otimi precisa mucho de él, entonces feliz por eso. Con respecto a Luis, yo tengo mucha expectativa, un jugador que cuando yo estaba en la Francia destacó y yo enfrenté a él y yo pienso que tiene mucha cosa por dar para el club, entonces estoy muy esperanzado con él. Boa noite, Sampaoli, Fábio Barcelos, família da... Boa parte, então, da entrevista de Jorge Sampaoli, o técnico do Flamengo, ressaltando personagens, ressaltando mais uma vez a evolução do time que tem acontecido.
a vitória por 2-1 para cima do Atlético Paranaense. O que te chama atenção no que ouvimos de Sampaoli, Jean? Então, para mim chama atenção, primeiro que ele recebeu umas 2 ou 3 perguntas sobre escolhas que ele fez e as perguntas parecidas, embora com personagens diferentes. Foi uma escolha tática ou foi uma escolha física, né? Então, perguntas sobre o Bruno Henrique, sobre o Thiago Maia no banco e o Vitor Hugo titular. E achei interessante que nas duas ele meio que justificou, deixando completamente de lado a questão física e dizendo, não, primeiro eu achei que eu precisava só de um homem de contenção no meio e por isso bastava o Pulgar, então por isso o coloquei em campo, pelo que ia ser o jogo. Depois, não comecei com o Bruno Henrique porque imaginei que seria um jogo com muito pouco espaço no último terço do campo, né? Aquela coisa que o Bruno Henrique é um cara que funciona muito bem com esse espaço. A bola, para ver se fica com ela com a defesa do Flamengo, com os jogadores mais avançados. Então, digamos que o Sampaoli, pelo que a gente entendeu e pelo que o jogo mostrou, ele sabia que essas coisas iam acontecer e preparou um jeito de neutralizá-las. Por questões individuais, isso não aconteceu direito. Tanto que no segundo tempo acontece. Né? Então, são coisas para o time para ele corrigir. Refinais. Para melhorar. Com o tempo, isso acho que acaba melhorando, porque é o técnico de alto nível. E uma coisa me chama muita atenção, eu lembro da segunda entrevista dele, ele falando da preocupação com o mental do Flamengo. Ele falou, não, o jogo coletivo é importante, a tática, tudo é muito importante, mas o mental, porque o Flamengo estava destruído mentalmente. Hoje o Flamengo compete, né? Só essa virada contra um time duro como é o Atlético, o time conseguindo melhorar do primeiro para o segundo tempo, eu acho que está encorpando. Lógico que a temporada vai provar se sim ou se não. E para esse time virar mentalmente o que o técnico quer, ele precisa ganhar os grandes jogos. Ele precisa dessas viradas, ele precisa se impor nos jogos mais difíceis, ele precisa vencer as equipes mais fortes. Eu acho que está encorpando. E concordo com o Calçade. Essas coisas, esses tropeços coletivos e individuais acontecem quando você tem jogadores bons, acontecem menos individualmente. Quando coletivamente está certo, acontece menos coletivamente. E acho que o Flamengo tem errado menos do que vinha errando antes, mas ainda, não sei o que o Léo pensa, tem alguns problemas defensivos, né? Isso é assim, acho que o Calçade falou em riscos. Você sempre escolhe onde você quer correr o risco dependendo da sua maneira de jogar. Você vai correr o risco tendo um adversário no seu campo, foi o que o Furacão escolheu fazer. Normalmente, onde o Sampaoli escolhe ter os riscos? Lá atrás. Porque ele vai atacar com muita gente, a volta vai às vezes ser no mano a mano, vai depender de jogadores de boa recuperação. Então, nenhum dos times da história da carreira dele é conhecido por levar poucos gols. Né? Então, vai se conviver com isso. Né? Eu acho que são cálculos que você tem que fazer. Você tem, de fato, que trabalhar para evitar sair atrás. Nem sempre você vai conseguir reagir, até porque você vai pegar adversários de cada vez melhor nível agora. Mas vamos lembrar, por exemplo, ano passado, quando tem a mudança no comando, era meio do ano, né? Vinha numa oitava de final de Libertadores, fases decisivas de Copa do Brasil, e a mudança foi até mais tardia do que aconteceu esse ano. Então, eu acho que, se a gente comparar com o ano passado, o Flamengo conseguiu ter a sua mudança de rota e o início da subida antes, para poder competir por tudo. Dá para dizer, assim, o Flamengo é um time de muitos nomes, né? De vários protagonistas, e eles vão se alternando e até vencendo jogos quando o coletivo não funciona adequadamente. Mas dá para dizer que, da era Sampaoli, o principal nome, talvez, e olha que não foi o principal nome do jogo de hoje, é o Gerson. Porque é impressionante como o Sampaoli vê no Gerson um cara que pode utilizar para adaptar o time de acordo com a circunstância e com o adversário. Né? E o Gerson, ele está mantendo um nível de jogo, mesmo não sendo o melhor em todos os jogos, mas mantendo um nível altíssimo. Tem uma resposta para isso. Resposta difícil. No futebol brasileiro, assim, o difícil é imaginar que o São Paulo vai ficar um ano no Flamengo, como qualquer treinador. Espero que sim. Daqui um ano, você acha que o Flamengo já absorveu isso? Ou mais o jogo do São Paulo? Sim. O Gerson já teve esse ano com ele. Então ele entende muito bem. Por isso que no começo assim que o São Paulo chega, ele é o que cresce rapidamente no time. Você vê o time jogando no nível, o Gerson jogando no nível muito acima. Ele se destacava. Hoje eu já acho que o Arrascaeta
Então, mais solto ali na frente, achando espaço, Mas é aquela tem uma história, influência no jogo Gerson, maior. Mas o Gerson é essencial. tá Gerson, jogando vem, muito bem. Gerson, vem mais pra frente. Vamos mais pra pertinho ali da área. Mas é que eu acho que assim, tem uma coisa no Gerson que é muito notada, que é a mudança. Porque o Gerson estava muito mal antes do Sampaoli. Então o Gerson com o VP era o cara que o pessoal apontava o dedo e falava, pô, qual é que é? Tá se arrastando no campo. conseguia tirar dele. Cadê o Gerson? Então, ele sai do 0 pro 10, vai. Tô verdade. exagerando. Não era 0 pro 10, mas sai do 2 pro 8. Tá? Aí você tinha caras, sei lá, o Ayrton Lucas, que estava bem e que seguiu bem. Agora você vai dizer, o Ayrton Lucas caiu de produção. Acho um pouco de exagero dizer que ele caiu de O produção Pulga, por um ou Eric dois Pulga. jogos. Outro que subiu muito com ele. Nem subiu porque não existia. Exatamente, ele não jogava. Pro VP não existia. Você fala, esse cara tá fazendo o quê no Flamengo? Mas eu tô com o Birner se você perguntar, se você disser qual é o jogador mais essencial para esse time do Flamengo, qual é o jogador que você diz, esse cara não pode ser tirado do time. Não que não possa ser tirado do time, porque a gente olhava hoje para um banco do Flamengo que tinha o Luiz Araújo, que tinha o Bruno Henrique, que tinha Thiago Maia, Felipe Luiz, hoje não tá o Cebolinha, não tinha Gabigol. Então, assim, convenhamos, é um elenco absurdamente superior do ponto de vista técnico individual a qualquer outro. Mas, para mim, o Arrascaeta é o cara que, se você fala, quem que você não quer perder, pro torcedor do Rubro Negro, quem que você não quer perder para um jogo decisivo, eu escolheria o Arrascaeta. Eu acho que ele vai responder isso também. Ó, Luxemburgo, Vanderlei Luxemburgo, aí a gente muda de tema, muda de jogo, muda de estádio e muda, né, de um time que está engrenando o Flamengo para um que está